Bom, é sempre bom nós estarmos juntos. Deus é tremendo, né? Nos concedeu mais uma semana, né? E eu fico muito feliz porque é mais uma semana hiper abençoada, né? Do qual Deus fez assim maravilhas na nossa vida, sabe? Eu posso dizer que Deus realizou maravilha. A principal maravilha é me manter aqui, é me manter vivo, é me dar a oportunidade de ter vivido mais uma semana e ter entrado em uma outra semana. E ainda me deu esse dia, né? Então eu tenho que ser grato a Deus por tudo isso, né? A gratidão é um ato maravilhoso, é uma coisa fantástica que precisamos ter, essa atitude de sempre agradecer a Deus por todas as coisas, porque tudo vem dele, né? Então eu quero desejar a você que Jesus te abençoe, que você possa ter um dia assim de muita paz, de muita tranquilidade, que Deus possa estar abençoando a sua vida de forma tremenda, sabe? Eu estou aqui tentando, não, já está aqui, dá assim, eu não sei se está escuro para vocês, né, mas para mim fica aparecendo escuro, né? Eu não sei o que é na verdade, mas eu não sei, digam para mim, se a imagem estiver escura, vocês digam para mim. Mas nós vamos orar, vamos agora pedir a Deus, a direção de Deus para esse culto que estamos lhe prestando, né? E logo em seguida vamos trazer a mensagem dessa noite para você, a mensagem dessa terça-feira, desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É unicamente para Ele, não estamos fazendo para mais ninguém esse culto. É para o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos orar agora, agradecendo por mais uma semana, por esse dia e pela palavra que será ministrada daqui a alguns instantes. Pai amado, Pai querido, ó Senhor, muito obrigado pelos momentos que o Senhor nos proporcionou em toda a semana que passamos. Ó Pai, quando as pessoas puderam separar um dia, né, Senhor, para lembrar do Teu sacrifício na cruz. Ó Pai, como isso deveria ser uma coisa diária nossa, né, Senhor, de estar com isso na nossa mente, lembrar que se nós temos vida é porque o Senhor deu a sua vida pela nossa. Então que nós possamos ter esse hábito de diariamente lembrar, de ser grato a Ti por todo o sacrifício que o Senhor ali passou na cruz, por nós, por todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tremendo amor que o Senhor nos deu. Ó Senhor, muito obrigado por mais uma semana, Senhor. Iniciamos essa semana, terminamos a outra no sábado, no domingo iniciamos lembrando do Teu sacrifício na cruz, da Sua vitória, da Sua ressurreição, né? E entramos, Pai, num processo de santificação, nos santificamos em Ti, porque lembramos do sacrifício, da Sua ressurreição, que se transformou em vida para nós. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, Tu destes a Sua vida em troca da nossa. Ó Pai querido, agora eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê, sabe, a direção da Tua palavra, que Tu fale aos corações desses que estão conosco aqui ao vivo, aqueles que entrarão, ó Senhor, aqueles que receberão os vídeos. Ó Pai, que o Senhor possa estar com a Sua mão poderosa sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Ó Senhor, nós sabemos que não merecemos nada, mas por esse amor incondicional de Jesus Cristo, Pai. Esse nome invencível, vitorioso, maravilhoso de Jesus que nós oramos. Amém. Então, queridos, grande Carlos, é um prazer, querido, ver aí seu nomezinho aí, saber que você está conosco. Espero que você fique conosco até o final. Dê um abraço na Yolanda. Nós amamos muito vocês, toda a sua família, o Durval, todo mundo, a Gisele, Estevão, Davi, a Luciene,
Isaac, a Rebeca e os filhos de Davi, que eu nunca lembro o nome, né? Mas que Deus seja com vocês, queridos, tá? Deus seja com toda a sua família, abençoando, protegendo e livrando de todo mal. Ao Carlos, né, Alberto, mas a você também que está conosco. Que Deus abençoe rique e poderosamente toda a sua família, um a um dos seus familiares. Que Deus estenda a sua mão poderosa e proteja cada um de vocês. Boa noite a todos vocês. Boa noite a toda a família, toda a Igreja de Cristo reunida aqui nessa live. Boa noite a todos. Eu estou vendo só o Carlos Alberto, mas tem mais pessoas que eu sei, mas eu só estou vendo só quem se manifestou foi o Carlos Alberto. Nós vamos hoje falar sobre um assunto do qual nós comemoramos no primeiro dia da semana, no domingo, né? Que foi a ressurreição de Cristo, né? A Páscoa de Jesus. O que é a Páscoa de Jesus? É uma coisa interessante, né? Porque falamos muito sobre Páscoa, né? E isso sempre nos remete lá à passagem: ô Fabrícia, minha filha querida, Deus abençoe. É Souza, é minha filha mesmo, porque a Souza é minha filha, né? Deus te abençoe você, seus filhos, né? Sua mamãe, seu primo, Deus abençoe todos vocês aí. Essa linda família que é a minha família. Deus seja contigo, minha filha. Tá? Então, as pessoas comemoram esse dia, né? Algumas comemoram de uma forma de elas vão viajar, né? É Páscoa, vamos viajar e tudo mais. Eu não vejo problema nenhum em relação à viagem, eu não vejo problema nenhum em se comer chocolate no domingo, né? Problema nenhum, é um alimento, né? Como se diz, é um energético, né? Então, eu não vejo problema nenhum nesse sentido. O problema é que a gente, boa noite, Giovanni, Jesus abençoe a tua vida, né? E a vida dessa linda família que você tem, né? Eu não vejo problema nenhum você comer chocolate, né? Mas, prima querida, ô minha prima amada, Jesus abençoe você, querida. Um beijão para você, um beijão para suas filhas, seus filhos, sabe? Um beijão para toda a minha família aí em Valença. Tá? Um beijão, amo muito você, tá? Isso aí, boa noite, Igreja de Cristo. Isso aí, então, essa questão do Roberto, Isidoro, tu estava sumido, né, cara? Apareceu hoje, querido. Poxa vida, eu estava com muita saudade, estou com muita saudade de você. Saudade agora física, né, pessoal, né? Poxa, Margarete, um beijão também para você, te amo, tá? Amo muito você, minha prima, você é muito valiosa para mim, tá? Elizabeth Cardoso, querida Elizabeth. Falei, hoje a Carla mandou aí uma figurinha para mim, né? Pô, foi muito legal, né? Não deu para falar com ela direito, né? Tava no momento de radioterapia, mas pô, foi muito bom, né? Saber que a Carla tá bem. Glória a Deus por isso, né? Deu um abraço no Carlos, nosso bebê em Cristo, né? Deu um abraço nele. Diz a ele para ele acompanhar a live aí, para ele dar um oi aí. Se ele estiver em casa, diga a ele para dar um oi aí na live aí, que ele é muito valioso para mim, tá? Então, dizendo sobre a Páscoa, né? O que é a Páscoa de Jesus? As pessoas comemoraram aí com chocolate, com uma série de coisas, né? Sabe que eu sei, Elizabeth, você está sempre pronta para servir o reino de Deus, né? Ao Senhor Jesus. As pessoas comem chocolate, as pessoas fazem o almoço da família. Eu não vejo nada demais em nada disso, desde o momento que nós possamos discernir o que é a Páscoa, o que ela significa, sabe, o custo, quanto custou isso. Essa palavrinha pequenininha, ela teve um preço muito alto, um preço que a gente não tem como pagar. Um preço tão alto que Jesus deu a sua vida pela nossa. Você vê que o preço é muito alto. É o preço dos nossos erros. Todos os nossos erros e de toda a humanidade.
Jesus ali na sua morte e ressurreição. No domingo comemoramos a ressurreição de Jesus, né? Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Sabe? Páscoa não tem orelha, Páscoa não é mamífero, Páscoa não é ovíparo, Páscoa é morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Páscoa significa. Então, você está viajando, você comeu uma barra de chocolate, né? Eu não vejo nada demais. Agora, você tem que estar se santificando, lembrando do sacrifício de Jesus, que não foi pequeno. Né? No Novo Testamento, o verdadeiro significado da Páscoa para os cristãos reside na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se tornou o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Essa celebração, que inicialmente era judaica, né, por causa ali da passagem do Mar Vermelho, a libertação do povo, né, de Israel, do Egito, essa celebração inicialmente era judaica, e agora vista como a realização, é vista como a realização plena da promessa da libertação e perdão através do sacrifício, da vitória de Jesus sobre a morte e morte de cruz. Hoje a Igreja de Cristo celebra a Páscoa, a vitória que através do sangue de Jesus nos tornamos livres do pecado. Então, queridos, a Páscoa é hoje, é todos os dias. A Páscoa não foi domingo. Domingo apenas é um dia que separamos para celebrar ela de uma forma universal. Entendeu? Mas a Páscoa é todos os dias. Jesus ressuscita todos os dias em nós, ele nasce todos os dias em nós, em mim e em você. Isso é a santificação, porque é isso que faz um processo de regeneração, de mudança da sua vida. Porque se essa mudança não houver, não há eternidade com Cristo, queridos. A vitória da ressurreição de Jesus é um tema central do cristianismo, que traz inúmeras implicações para a vida dos crentes. Em Mateus 28, 6, diz o seguinte: ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Nesta reflexão de Páscoa, iremos falar sobre coisas assim que importantíssimas. Eu separei 3 pontos sobre como a ressurreição de Jesus é prova definitiva da vitória sobre a morte. Com isso, nos traz a esperança como crentes em Cristo Jesus. Primeiro ponto que deve ser considerado é que a ressurreição de Jesus é a prova definitiva da vitória sobre a morte, trazendo esperança, segurança para os crentes. Como afirma Paulo em 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, é a nossa fé. E ainda permaneceis no pecado. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro que se não houver ressurreição, se você não crê na ressurreição de Cristo, você está perdido. Que seus pecados não serão perdoados. Boa noite, Miguel. Jesus te abençoe. Seus pecados não serão perdoados. Em outras palavras, a ressurreição de Jesus é um evento crucial para a nossa fé cristã, pois nela é que está a garantia de que nossa fé não é vão e que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, através dos nossos arrependimentos. Além disso, a ressurreição de Jesus nos traz segurança de que a morte não tem a última palavra na vida do cristão. Como afirma João Calvino em suas Institutas da religião cristã, não é apenas por sua morte que ele expiou os nossos pecados, mas também por sua ressurreição ele nos garantiu a justificação que ele havia conquistado para nós.
Calvino sintetiza isso de uma forma linda, fantástica. Entende? Em outras palavras, a obra da salvação foi completamente realizada. E podemos ter segurança da nossa salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é lindo, irmãos. Sabe, é um Deus que se humaniza para salvar a sua criação. O Criador se humaniza para salvar a sua criatura. Poxa, e isso sabe, um Deus poderoso que a nossa mente não consegue imaginar o tamanho desse Deus, né? E, poxa vida, ele se humaniza por amor a nós. Ele dá a sua vida em troca da nossa. Poxa, isso é muito bonito. O segundo ponto a ser considerado é que a ressurreição de Jesus nos garante uma nova vida em Cristo, transformando-nos em novas criaturas, capacitando-nos para vivermos uma vida de santidade e serviço a Deus. Em Romanos 6,4, Paulo afirma: fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Então, irmãos, vamos lá, vamos pensar. O batismo, ele tem esse significado. Porque a declaração pública de fé que você faz para aquelas testemunhas que ali estão, você está dizendo que você morreu como Cristo morreu. Você morreu para o antigo homem e nasceu um novo homem. Cristo te deu uma nova vida através da vida dele, através do sacrifício dele na cruz. Assim, a ressurreição de Jesus é a base da nossa vida cristã. Então, nós precisamos ter isso, sabe? Somos ressuscitados para uma vida de santidade e serviços de Deus. Irmãos, quando nós, sabe, passamos por esse processo de aceitar a escolha de Jesus, de colocar Ele, entregar o controle da nossa vida a Ele, se isso aconteceu verdadeiramente, você começa a se santificar nele, e começa a ser transformado, e começa a ter uma intimidade com Deus da qual você nunca imaginou. E você começa a conhecer a grandiosidade desse Deus. Fica longe de conhecer toda a grandiosidade, mas você conhece um pouco. E cada dia você conhece mais. Por isso que a Páscoa tem que ser vivida todos os dias. Para que a gente cresça em santidade em Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones, em seu livro A Unidade Cristã, destaca a importância da ressurreição de Jesus para a nossa transformação. A ressurreição, ele diz, a ressurreição de Cristo é a garantia de que o poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Por meio deles, podemos ser libertos do poder do pecado e capacitados para uma vida de santidade por meio do poder do Espírito Santo. Irmãos, parece que Martin Lloyd-Jones, sabe, ele está chovendo no molhado, mas reflita, você vive isso? Você tem essa garantia da sua vida, do que você vive todo dia, sabe, que você está liberto do pecado e capacitado para uma vida de santidade por meio do Espírito Santo? É isso que é reflexão, irmãos. A gente tem que pensar sobre isso, porque a nossa vida tem que ser essa. Não tem outro caminho da nossa vida. Não importa que se você viajou, se você ficou aqui, se você só prestou culto através da live, no domingo, ontem à noite, aliás, ontem não, ontem à noite, né, no dia 20, não importa. Importa é a tua santidade com Deus. É Jesus morrer e ressuscitar todos os dias na sua vida. O que quer dizer isso?
o homem velho morre e ressuscita o novo. E o novo começa o quê? A crescer no Espírito Santo, em santidade, através das suas atitudes. Finalmente, o terceiro ponto é ser considerado, é a ressurreição de Jesus, nos garante uma esperança eterna e nos capacita a enfrentar as dificuldades da vida com fé e coragem, como afirma em 1 Pedro 1,3. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grandiosa misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Pô, veja que o apóstolo Pedro já fala de regeneração, nos regenerou, nos transformou. Nós passamos a ser um homem novo, uma mulher nova, um ser humano novo, em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança eterna em Deus, pois nos mostra que a morte não é o fim da nossa história, que é uma vida além da vida terrena, é o início de uma vida. A morte, aqueles que estão em Cristo, é o início de uma vida sim, essa não tem fim. Essa não tem fim, tem início, mas não tem fim. Então é isso que precisamos nos apegar. A ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança, repetindo, eterna em Deus, pois nos mostra que a morte não é o fim da nossa história. É apenas o começo, irmãos. É apenas o começo. E mais um pensador aqui, mais um teólogo, John Piper, em seu livro O que Jesus espera dos seus seguidores, também destaca a importância da ressurreição de Jesus para enfrentarmos a dificuldade da vida com a fé e coragem. A ressurreição de Jesus é a garantia, irmão, de todas as promessas de Deus em Cristo, que serão cumpridas, desde que todas as aflições dessa vida serão superados na vida eterna com Deus, nessa vida que não terá fim. Essa história aqui vai terminar, mas a nossa vida vai continuar com Cristo Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus nos capacita a enfrentarmos as dificuldades da vida com a fé nele. E a coragem, pois sabemos que a nossa esperança não é apenas para esta vida, mas é para a eternidade. Então, irmãos, a esperança que nós temos não é essa esperança fugaz, que rapidamente se desfaz. Não, a nossa esperança é eterna. Então, por que se preocupar com as dificuldades, se Cristo promete tudo? Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida em troca da nossa. Qual é a tua preocupação, meu irmão? Espera o tempo dele e tudo vai acontecer segundo a vontade do Senhor. A vitória da ressurreição de Jesus é uma prova incontestável de que a morte não é o fim da vida eterna em Deus. É possível para todos que creem. Irmãos, creem. Eu quero parar aqui um pouquinho e falar o seguinte: crer e obedecer. Tem até um hino do cantor cristão, crer e obedecer ou crer e observar? Eu não lembro. Quê? Observar. Mas então vamos lá, crer e obedecer. Se você crê, você obedece. Não adianta palavras, queridos. É vida. A sua vida mostra quem você é. Sabe, queridos, eu aprendi isso. A vida da pessoa, ela diz tudo sobre o que ela é. Então não adianta a gente querer enganar.
pode até enganar alguns, mas você não vai enganar a Deus. Crer e obedecer é uma pessoa que está com os pés no céu, está com os pés na eternidade. Obediência não é errar, porque a gente vai errar. Obediência é se arrepender dos seus pecados e, através do arrependimento, apresentar frutos disso. Os frutos é a transformação. Como Jesus diz para aquela mulher: vai e não peques mais, não cometa mais aquele erro. A ressurreição de Jesus transforma a nossa vida, dando-nos segurança, renovando nossas forças, enchendo-nos de esperança. Ele nos capacita a viver. Ih, rapaz, eu esqueci de um detalhe importantíssimo, irmãos. Desculpa. Vamos ver se vai. Ô Senhor, em nome de Jesus. Deu, eu esqueci de botar o carregador aqui, irmãos. Sabe, ele nos capacita a viver uma vida transformada em Cristo, dedicada ao serviço de Deus, ao amor ao próximo. Ele nos dá certeza da esperança eterna. Entendeu? Eterna, que nos sustenta nas dificuldades e nos faz perseverar até o fim. Irmãos, amor ao próximo sabe, chama-se obedecer. Entende? Sabe, queridos, nós precisamos mudar o foco. Viramos crentes que só vê o capital. Crente que não vê o ser humano, só vê o capital. O amor, no final, muitos amariam a si próprio. E é isso que está acontecendo com as igrejas. Algumas igrejas estão passando por isso. As pessoas amam a si próprio. Mas quem ama a si próprio não ama a Deus. Está perdendo o seu tempo. Se você ama a si próprio, não consegue ver o outro, você não ama a Deus. Sabe? Então, poxa, nós precisamos ter essa visão macro de socorrer aqueles que são chamados de minorias, mas são a maioria. Não são só necessitados de recursos financeiros, mas são necessitados de recursos humanos, de acolhimento, de conforto, de consolo. E para isso nós fomos chamados. Isso é Páscoa, querido. Jesus fez isso por nós. Jesus nos acolheu. Ele deu a sua vida. No momento que Ele dá a sua vida pela nossa, Ele está nos acolhendo, Ele está nos salvando. E nós estamos salvando quem? Não estamos salvando nem a nós mesmos se a gente não ama o nosso próximo. Se a gente não acolhe o próximo, a gente não está amando, não está salvando nem a si próprio. É necessário pensar nisso, irmãos. Em nome de Jesus, pense nisso. Isso é uma coisa muito séria, o que está acontecendo com a Igreja de Cristo hoje. As pessoas estão amando a si próprio, entendeu? Não estão amando o próximo. E com isso não amam a Deus. E isso, sabe, nos dá um nó na nossa cabeça, sabe? Nos dá um nó, sabe? Ele nos dá a certeza da esperança eterna, nos sustenta nas dificuldades, nos faz perseverar até o fim. Vou repetir, que possamos, portanto, celebrar a vitória da ressurreição em Jesus na nossa vida. Testemunhas do seu poder, transformador no mundo ao nosso redor. Nós precisamos transformar o mundo, irmãos, através do nosso amor. Boa noite, pastor Joselito Júnior. Deu um beijão na Ana Paula. Então, sabe, a gente precisa, irmãos. Não há transformação sem atitude. É necessário atitude, querido. Para obedecer é necessário uma atitude de obediência.
Tem que sair da zona de conforto. Tem que ter uma atitude de obediência. Não é fazer Páscoa bonito, sabe, lindo foi, mas aí que Páscoa é essa? Veja o preço que custou essa Páscoa. A Páscoa de Jesus, que deve ser vivida todos os dias. A que preço foi isso? Para eu estar rindo, para eu estar, sabe, rindo por nada, porque não estou entendendo o significado disso. Não estou entendendo que a Páscoa foi para mim, para você. Ô Deusa querida, Deus te abençoe, minha vizinha amada, Deus te abençoe, minha amiga do Facebook, né? A Páscoa foi feita para mim e para você. A Páscoa não foi feita para mais ninguém, foi feita para o ser humano. Jesus deu a sua vida em troca da nossa. E o que você dá para esse Deus? Amar a si próprio? Não pensar nas minorias, não pensar nos outros. Não ver que as pessoas precisam de acolhimento, precisam de amor, precisam de carinho, precisam de atenção. E eu só penso em mim, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Queridos, em nome de Jesus, tenha uma postura para você poder falar Feliz Páscoa. Você está querendo falar o quê? Feliz vida. Feliz vida nova. Mas cadê essa vida nova? Você já parou para pensar quando você dá Feliz Páscoa para alguém? Qual é o significado disso? Você está dizendo felicidade para você. Mas em quê? Você sabe o que você está querendo dizer? Ou você fala isso por falar, sem entender o significado disso, sem viver o significado disso? Irmãos, precisamos viver isso de verdade. Jesus deu a sua vida, ressuscitou de verdade. Foi verdade. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. Não vá sucumbir por egoísmo, por pensar só em si próprio. Tenha amor ao teu próximo para poder você ter condição de amar a Deus. Feliz Páscoa, irmãos. Feliz vida nova, mas é vida nova? É vida nova, aquela que nós vamos adentrar a eternidade, é essa? É essa vida que você tem, que eu tenho? Eu te convido a viver a Páscoa de Jesus não só um dia, e sim todos os dias, para a sua própria santificação. Sem ela não há eternidade com Cristo. Sem santificação não há eternidade com Cristo, irmãos. Não há. Então tenha essa consciência. Não pare para pensar quando você falar Feliz Páscoa, porque olha o que você está falando para a pessoa. Não fale isso de forma banal. Pense no que você está falando para a pessoa. Dá para falar isso para qualquer pessoa, irmãos? Ou você vai na cultura. A cultura que você tem, você vai repetindo. Que vida nova é essa que você tem? Que uma coisa arcaica, uma coisa que morreu com o homem velho, que não deveria mais existir, continua existindo. Como você vai desejar para a pessoa uma coisa que não compete a você? A vida nova é cada um que adquire, meu irmão. Você tem que ser um instrumento para essa pessoa ter essa vida nova, ter essa consciência. Jesus te chamou para isso, não foi para outra coisa não.
Então tenha essa consciência do que é Páscoa. E quando você deseja felicidade para a pessoa, feliz Páscoa, veja a etimologia da palavra feliz, vem de felicidade. Tenha consciência que no momento que você fala isso, você está dizendo feliz vida nova para a pessoa. Como você pode desejar vida nova para a pessoa se a pessoa não tem essa vida? E como você às vezes pode desejar isso para você, para uma pessoa, se você também não tem essa vida? Então veja como é complicado, como Jesus errai por não conhecer as Escrituras. Como eu vou falar uma coisa dessa para alguém que ainda não conhece a verdade? Páscoa é vida nova, irmãos. Cristo nos deu uma vida nova. É isso. Pode comer o seu chocolate, pode comer esses brownies, esses panetones, você pode comer tudo isso. Isso não tem importância nenhuma. Desde o momento que você não veja que isso faz parte da Páscoa. Pode comer o Chester, pode comer qualquer tipo dessas aves. Comer bacalhau, se você pode, né? Tá com, graças a Deus, com condições para fazer isso, que coma, mas você não pode ver isso como Páscoa. Como fazendo parte da Páscoa. Porque não é. Isso é comércio. Por isso que eu digo, o crente é capitalista. O capital impera na cabeça do crente. E o capital destrói a vida das pessoas. Porque dificilmente um ser humano sabe administrar isso. Sem a direção de Deus, porque uma pessoa que tem capital, que tem recursos financeiros, dificilmente ouve o que Deus tem a falar. Por isso que Jesus falou claramente, é mais fácil que o camelo passe numa fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pela uma questão de vaidade. Você pode fazer as coisas que você tem que fazer. Você pode ter o lazer, pode ter o entretenimento, pode ter uma dieta, degustar as coisas. Agora, você degusta aquilo porque você gosta. Não porque é uma época para degustar. Não, a época das frutas, tudo bem. Cada fruta tem uma época. Que nessa época ela é muito mais saborosa do que essas frutas aí enxertadas que dão um ano inteiro. A fruta na sua época é saborosa, né? Mas a gente não pode pegar esses momentos aí que o comércio criou e a gente ser massa de manobra, boneco dessas pessoas. Dar o nosso dinheiro assim, sem mais, sem menos. O dinheiro que foi muito sacrifício para ganhar, para gastar uma coisa que não tem valor nenhum. Ensine seus filhos isso, ensine seus netos isso. Que é comércio. Pode comer? Pode. Mas é comércio. Você pode comer o ano inteiro se você quiser. É só ter recurso financeiro para isso. Mas uma coisa que você tem que viver o ano inteiro é a Páscoa. Porque se você não viver o ano inteiro, não viver a história da sua vida, a Páscoa, você não vai ter vida na eternidade. Reflita sobre isso. Você não vai ter vida na eternidade. Então, eu deixo essa palavra para vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não é simples para um pastor pregar isso. Porque envolve você olhar para dentro de você. Você só pode pregar isso se você tiver condição
de falar sobre isso. Então a gente precisa se arrepender muito dos nossos pecados para ousar a trabalhar numa mensagem dessa. E eu sou obediente. Deus me dá, eu prego. Então eu quero que você pense sobre isso. Sabe? Pense sobre isso. Feliz Páscoa de Jesus, sim. Que é a tua Páscoa, é a sua vida. É a vida nova que Jesus te deu. Se aproprie dessa vida. Viva ela com santidade, porque essa vida é para ser vivida com santidade. O homem velho morreu. A mulher velha morreu. É o novo. É o novo no Espírito. Que Jesus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite de paz. Vamos agora passar. Eu vou orar, né? Já vou orar. Não tem aniversariantes essa semana, né? Só na partir da semana que vem. A partir do domingo, se eu não me engano, né? Eu acho que é domingo ou sábado. É sábado ou domingo, né? Domingo. Mas dia 25, é domingo. É domingo, tem razão. Tem um aniversariante no domingo. Mas tem vários outros aniversariantes que eu não lembro quem é. Não entendeu o que, Miguel? Me explica para mim aí. Você tem o direito de não entender. Eu estou aqui para explicar. Vamos lá. Oi, Josi. Deus te abençoe, querida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida e com a sua família. O que você não entendeu, Miguel? Porque você colocar aí não entendeu é uma coisa muito vaga. Você é advogado, né? Então você sabe muito bem o que é hermenêutica, né? Se você coloca alguma coisa e não explica o que não entendeu, fica muito difícil, fica vago, né? E você é um homem muito inteligente e sabe disso. Então explica para mim o que você não entendeu, para que eu possa tentar te explicar aquilo que você não entendeu. Eu estou disposto a te explicar. Vamos lá, estou aguardando aí você compartilhar comigo a sua dúvida, o que ficou pairando aí que você não entendeu. Porque aquilo que você não entendeu, a Bíblia explica, com certeza. Eu vou buscar o que está na palavra só. Não, Miguel, a salvação, ela há, né? Ela está aí, sabe? Mas pela obediência, Miguel. Se eu não obedeço, eu não tenho a salvação. Sabe? Não adianta confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e dizer que entregou a sua vida nas mãos dele e não obedecer. Aí não há salvação. Não há eternidade com Cristo. A questão está na obediência. A salvação, ela existe. Jesus deu a sua vida pela nossa. Isso é a Páscoa. Por isso tem que ser vivida todo dia. Porque eu vou lembrar que alguém deu a sua vida pela minha. Um preço que eu não posso pagar. Foi um favor de Jesus, que é a graça. E pela graça somos salvos. É isso que precisamos fazer. Então a salvação, lógico que ela existe, ela custou um preço altíssimo. O próprio Deus se encarnar, se humanizar, para dar a sua vida pela nossa. Então a salvação, ela não só existe, como ela está aí para qualquer um que quiser acessá-la. Mas tem uma condição: reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, dar o controle da sua vida a Ele e obedecer. Essas são as condições. É simples, ela é de graça, irmãos. Ela é de graça. Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode acessar a salvação em Cristo Jesus. Basta ter essas três condições. Não existe outro jeitinho para isso. Entende, queridos? É isso que nós precisamos ver. Agora, também não temos o direito de ser juízes, né? O Miguel é advogado, né? Eu não tenho como julgar as pessoas. Nem eu, nem você.
Esse julgamento de quem será salvo ou não, isso está nas mãos de Deus. Isso é Deus. Não sabemos, porque Deus conhece o coração de cada um. E sabe o que está no coração de cada um. E Ele que concede a salvação. Ele dá a vida, Ele tira a vida e Ele dá a vida eterna. Então veja como a gente não consegue ver a grandiosidade de Deus, entendeu? É complicado ver a grandiosidade de Deus. Mas me diga aí, respondi a tua pergunta? Eu não quero que você fique com dúvidas, porque nós estamos online. A sua dúvida pode ser a de muitos, e a gente esclarecer. Eu quero saber se isso ficou claro para você. Jus, gratidão por esse amor tremendo, tão maravilhoso e gracioso. Glória a Deus. Josias, esse amor é um amor inconfundível, incondicional de Cristo, sabe? Porque me emociona, sabe? Eu fico emocionado, eu estou tomado aqui de muita emoção. Porque, sabe, lembrar, como todos os dias eu lembro do sacrifício de Jesus, saber que Ele deu a sua vida pela minha, que não tenho valor nenhum, que não sou nada. Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por todas essas pessoas que estão no relento, que estão fazendo maldade, que estão no tráfico, que estão na marginalidade. Ele deu a sua vida por todas essas pessoas. Basta essas pessoas quererem a vida que Ele dá. Dentro das 3 condições que eu coloquei para vocês. Entende? Jesus morreu para todos. Todos têm acesso à salvação. Nenhum sequer não tem acesso à salvação. Só basta querer. Se submeter à vontade de Deus. Isso que é difícil do homem, porque o homem tem um ego que infinito, né? O ego do homem não termina nunca, né? Isso daí complica muito a relação dele com Deus. Complica muito, né? Mas, Miguel, e aí, Miguel? Vai ou não vai, Miguel? Esclareci ou não esclareci, Miguel? Não pode ficar dúvida. Se você se calou, porque eu esclareci. Eu vou orar, né? Nós não temos aniversariantes declarados, né? Mas vamos orar pelos que estão fazendo aniversário hoje. Tem vários amigos meus no Facebook fazendo aniversário hoje. Eu não lembro o nome deles, mas tem vários deles. Minha gratidão a Deus por estar vivo, né? Por mais ter passado mais uma semana, né? Minha gratidão total a Deus. Pai amado, Pai querido, na Tua presença eu Te agradeço, Senhor. Exaltado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor, que nos deu, Jesus nos deu a sua vida em troca da nossa. Muito obrigado pela palavra, obrigado pela manifestação do Teu Santo Espírito, que foi tremenda. Ó Pai, apenas como um instrumento, fui usado pelo Teu Santo Espírito para levar a Tua palavra, que a Tua palavra seja vivida, sabe, e que as pessoas possam ver em nós essa mudança, essa transformação. E através dessa mudança, dessa transformação, as pessoas também possam acessar uma vida nova, Senhor. Uma vida que não vai ter fim. Essa, hoje, temporal que nós estamos, essa é finita, ela termina. Chega um momento que chegamos no final da linha. Mas a vida que Jesus nos oferece após essa é eterna. É nessa que nos apegamos. Mas precisamos fazer esse dever de casa aqui, nessa vida. No dia a dia, viver a sua Páscoa todos os dias. Ó Senhor, seja conosco, nos dê esse discernimento, nos dê sabedoria, aviva a nossa mente, Senhor. Que a nossa mente, o nosso ser possa ser avivado, para que possa Te adorar como Tu queres ser adorado, em espírito e em verdade, Senhor. Seja conosco, nos abençoando, nos protegendo,
e nos guardando. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Então, como saber se as pessoas estão fazendo? Como saber se estamos fazendo a nossa parte? Pô, Miguel, o Espírito Santo mostra para você, né? Se você erra, o Espírito Santo diz, ó, você errou, né? A gente fica constrangido com o erro, né? Então, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente segue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está fazendo a nossa parte. Se eu vivo o amor para as pessoas, eu estou fazendo a nossa parte. Se eu respeito as pessoas, eu estou vivendo a nossa parte. Sabe, se eu falo com Deus, eu estou vivendo a nossa parte. Se eu ouço Deus falar comigo, eu estou vivendo. Não, o que é que eu estou querendo dizer? Se a gente ora e lê a palavra, a gente está fazendo a nossa parte. Então, poxa vida, tem tantas coisas, né? Se eu trato a minha esposa bem, eu estou fazendo a minha parte. Se eu trato os meus filhos com dignidade, respeito, eu estou fazendo a minha parte. Se a esposa trata seu marido com dignidade e respeito, ela está fazendo a parte dela. E, consequentemente, os filhos também tratam seus pais com respeito e dignidade, estão fazendo a sua parte. Pô, se no trabalho eu obedeço a minha liderança, né, a quem sou subordinado, Francis, Jesus abençoe a tua vida. Se eu obedeço a quem eu sou subordinado, eu estou fazendo a minha parte. Se eu, na igreja, respeito a minha liderança, eu estou fazendo a minha parte. Então, irmãos, tem tanta coisa. Se eu vejo um cidadão ali necessitado, precisando de amparo, seja amparo financeiro, uma alimentação, ou seja um amparo de ouvi-lo, de caminhar com ele, eu estou fazendo a minha parte. Entende? Se eu me dou, eu estou fazendo a minha parte. Então veja quanta coisa, se a gente parar para pensar, se eu sou grato a Deus por mais um dia, por tudo que Ele tem feito, sabe? Por cada livramento que Ele nos dá, se eu sou grato, eu estou fazendo a minha parte. Veja, irmãos, é tanta coisa. Se eu for enumerar aqui, cada dia aprendo mais. Ah, não, nós aprendemos junto, Francis. Eu aprendo com vocês. O Miguel me ensinou aí, né? Eu tive que rebuscar a minha mente para dar a resposta.